Tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui mais uma vez na nossa aula da Escola de Adoradores e hoje vai ser um tema bem diferente. Hoje a gente vai contar um pouquinho da história da música aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Espero que você fique comigo, vai ser tremendo em nome de Jesus. Vamos para a nossa vinheta. Muito bem, pessoal. Estamos aqui agora para a nossa nona aula da Escola de Adoradores. Estamos chegando já na reta final. Faltam mais 6 aulas depois dessa, né? Temos a 10ª, a 11ª, a 12ª, a 13ª, a 14ª e, por último, a 15ª aula para a gente encerrar essas 15 aulas da nossa Escola de Adoradores. E agora eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. A nossa apostila já está vindo aí, já está vindo para o pessoal gratuitamente em PDF. Em breve você vai estar recebendo aí no meu Telegram, que você vai poder ver na descrição do vídeo, tá bom? Aí você entra no meu Telegram, aí você já fica a postos lá para receber, né, a sua apostila totalmente gratuita em PDF. Ali no meu Telegram, a gente também costuma conversar sobre aulas, né? Você quer saber um pouco mais sobre aula sobre música, aula sobre ministração. Claro que a gente não vai falar, pessoal, sobre coisas, não existe coisa técnica na ministração, mas existe assim uma base, né, para a gente se apegar e seguir aquele caminho. Então, se você quiser mais informações sobre isso, aí você vai entrar em contato lá no meu Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição, o link na descrição, para você conversar comigo, para você bater um papo. Se você quiser fazer um curso comigo, uma aula, né, algumas aulas comigo, particular, aí é diferente. Aí a gente pode programar isso aí direitinho, tá bom? Mas vamos para a nossa aula, que o assunto hoje é Bênção de Deus. Eu vou falar um pouquinho da história da nossa igreja, da minha igreja, né? Igreja que eu sirvo já há muitos anos. Eu nasci na Igreja Internacional da Graça de Deus, né? Meu pai, como eu já falei em outro vídeo, meu pai já era o pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus e ele já era pastor há algum tempo já, e ele foi levantado, né, na época do Grupo Jovem, que aqui em Madureira, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, ele era do Grupo Jovem, mas antes do meu pai se converter, meu tio já fazia parte, né, do Ministério da Igreja da Graça. Meu tio era músico, é músico, né? Ele não morreu, né? O pessoal tá vivo. Ele é músico e ele tocava guitarra na Igreja Internacional da Graça de Deus, na Estrada do Portela, que era a sede do estado do Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Depois de um tempo, meu pai se converte na Igreja Nova Vida. Meu pai, pastor Zelino, ele se converte na Igreja Nova Vida e depois ele vai para a Igreja da Graça. Eu estou resumindo bem a história para a gente não perder muito tempo. Depois ele vai para a Igreja da Graça e indo para a Igreja da Graça ele recebe o convite para estar lá, né? O que eu faço? Ele faz uma pergunta, né, para o pessoal que estava lá. O que eu faço para fazer parte? Né? E um irmão disse para ele: você já faz parte. Desde então ele ingressou ali, trabalhava fora, mas ele ingressou ali na obra de Deus. Deus já tinha um trabalho na vida dele. Depois se batizou, conheceu a minha mãe sendo ali membro da igreja, e se tornou obreira depois da Igreja da Graça, e o meu pai se tornou aquela pessoa que ajuda na obra, né? Depois foi líder do Grupo Jovem e foi sendo usado por Deus. Na época, o pastor Jaime de Amorim Campos, para quem não conhece, o pastor Jaime de Amorim Campos é o nosso líder nacional da Igreja Internacional da Graça de Deus. E o pastor Jaime chamou meu pai, pastor Zelino, para ir para São Paulo, né? Que o missionário tinha dado uma missão para ele, e ele convidou meu pai para fazer parte desse trabalho. Eles foram juntos para a Praça da Sé, e ali começou um grande trabalho da Igreja da Graça, né? Já se instaurando ali em São Paulo, no estado de São Paulo, e foi crescendo. Depois o pastor Jaime, né? Meu pai casou com a minha mãe, já era noivo, depois casou,
E casados, eles foram para fazer a obra na Igreja da Graça de Franca, né? Era um trabalho que não existia, depois passou a existir, e eles foram fazer um trabalho lá. E meu pai cuidava de duas igrejas, a igreja de Franca e a igreja de Cruzeiro. Minha mãe engravidou desse que vos fala, e ela ficava na igreja de Franca, enquanto meu pai também dividia, né? Ia para a igreja de Cruzeiro e voltava, fazia o culto na igreja de Franca. E foi assim, o tempo foi passando, mas nessa época, já voltando já para o assunto principal, a Igreja da Graça ela tinha referência musical de outros cantores, né? Nossa referência musical, pessoal, ela é muito dos cantores da época, dos cantores antigos, né? Asaf Borba, os cantores do Inário, cantor cristão, né? As músicas do Inário também, missionário cantava muitas músicas do Inário, então essa era a nossa referência, né? A gente tinha um pouco de referência da nossa amada irmã igreja Assembleia de Deus, então era uma referência naquela época, né? A Assembleia de Deus já tinha muitos anos já instaurada aqui no Brasil e era uma referência, né? Para muitos ministérios ela se tornou referência. Então a gente cantava nessa época, eu não, né? Mas aquela época era muito fácil você identificar cantores da época que estouraram, né? Cantando músicas do Inário, músicas antigas mesmo do cantor cristão. E isso eram músicas mais cantadas nas igrejas. Então a Igreja da Graça não era diferente. Ela tinha muito desse estilo musical. O estilo musical da igreja ela foi modificando de acordo com o tempo que alguns ministros de louvor foram ingressando, né? Alguns ministros que foram levantados pela igreja. Eu lembro muito bem dos programas que nós tínhamos, e tinha uma equipe aqui em Madureira que se chamava Desafio da Fé, né? E Desafio da Fé, ali estava o meu tio, que participava. Até hoje tem membros da nossa igreja que faziam parte desse ministério, né, que congregam conosco até hoje, para você ver a fidelidade, né, a perseverança desse pessoal. E eu considero minha tia, né, minha tia Nica, né, o nome dela é Denilza, tá, pessoal? E ela fazia parte desse ministério Desafio da Fé. E eles chegaram até gravar uns LPs aí, e era uma bênção de Deus, porque foi o primeiro start assim que a gente pôde ver como referência de uma equipe. Não tinha tantos recursos, não tinha muita coisa para ser uma equipe assim bem elaborada, porque os recursos eram escassos, né? Mas eles fizeram assim um trabalho bem feito, pessoal, porque eles subiam morros aqui no Rio de Janeiro, né? Subiam os morros, evangelizavam através do louvor, e era bem bonito o trabalho que eles faziam, era bem bonito a obra que eles realizavam através desse ministério, né? Subiram vários morros. A Igreja da Graça da Rocinha, ela foi instaurada depois desse trabalho de grupo jovem e trabalho do louvor. Foi tremendo o que Deus fez naquela época, né? Nos anos 80, 90, foi um boom ali também da Igreja da Graça. E também tinha um programa na televisão, eles participavam, tinham outros também, né? Outros que participavam, até hoje tem um pastor nosso, que eu amo muito mesmo, é uma referência para mim também na música, que é o pastor Josias Cruz. Então, o pastor Josias, fica aqui o meu abraço. O Senhor é uma referência para a gente até os dias de hoje. Eu tiro muita referência do Senhor, né? O Senhor inspira bastante. Graças a Deus pela vida do Senhor, que Deus abençoe sua vida e sua família. Então, pessoal, tinha essas pessoas que faziam parte, né? Que começaram, né? O trabalho de louvor, né? De adoração na Igreja Internacional da Graça de Deus. Tínhamos também o AG Ferreira, outro também que vocês vão lembrar de programas antigos, né? Se você quiser dar uma pesquisada, pesquisa aí aberturas da Igreja Internacional da Graça de Deus, você vai ver o pastor AG Ferreira fazendo abertura, era bem antigo. O pastor Rogério Pochico, a dona Cristiane também, pastor Rogério foi pastor meu aqui da Igreja da Graça do Rio de Janeiro, e hoje ele é pastor líder estadual em BH, Belo Horizonte, e eles fizeram também esse trabalho pioneiro, né, de instaurar
o louvor, né? Ministração do louvor e tudo mais. E a igreja foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Foram passando vários ministros ali na sede de São Paulo, que era referência na época para todas as outras igrejas internacionais da graça de Deus. E ali que começou também, pessoal, a elaborar, o missionário a elaborar a Graça Music, que então não existia, mas depois ela foi elaborada e vieram vários cantores participar de um projeto que o missionário fez, criou, que é Minhas Canções na Voz dos Melhores. E até hoje algumas canções elas são cantadas nas igrejas, né? São cantores conhecidos, né? O pastor André Valadão, também tinha a pastora Ferber também. Então tinham vários outros cantores que fizeram parte desse trabalho, Matos Nascimento, né? E outros também que já faziam parte da Igreja Internacional da Graça de Deus, que começaram esse trabalho. Pastor Fernandes Lima. Pastor Fernandes Lima é um dos pastores assim bem antigos da nossa igreja. Hoje ele é o forrozeiro, né? Canta forró. A Igreja da Graça abriu para vários estilos musicais. E o pastor Fernandes, hoje ele canta os forróis aí abençoados até hoje, servindo ao Senhor com alegria na nossa sede lá em São Paulo. É um dos levitas, um dos adoradores, né? Que tem CDs aí, você pode pesquisar pelo nome dele, Fernandes Lima, você vai encontrar várias músicas conhecidas, né? Músicas antigas também que ele regravou, músicas na voz, as músicas do missionário também. Então, é um ministério bem vasto, bem amplo. E aí foi crescendo, pessoal, foi crescendo, e aí a gente convidava pessoas de outras igrejas, vinham, outras igrejas participavam, né? Ana Paula Valadão, a Mariana Valadão gravou também conosco, e outros cantores de fora também, o pastor Joey Vasconcelos, você pode encontrar aí também o selo da Graça Music em várias músicas do pastor Joey. Foi uma grande referência e nos ajudou bastante. E aí eu vou avançar um pouquinho no tempo, que aí nós tivemos a referência de alguns cantores lá na nossa sede de São Paulo, né, alguns pastores que fizeram um trabalho gigantesco lá e ficaram como referência por um bom tempo. E avançando no tempo, pessoal, e naquela época a gente cantava, né, eles cantavam muitas músicas assim, que todo mundo canta, né? A Único, que é digno, Grande ao Senhor, que a referência, é isso que eu queria lembrar, né? Voltando aqui, a referência era o pastor Ademar de Campos, era o Asaf Borba, o Bené Gomes, né? Então essas pessoas, Alda Célia e muitos outros cantores, né, daquela época, né, que Ludmila Febre, que eu já falei aqui dela, né, eram referência para o pessoal do louvor daquela época. E aí, avançando no tempo, eu vou chegar mais aqui para o Rio de Janeiro, tá? Para o Rio de Janeiro, avançando mais no tempo. Aí nós tivemos um trabalho aqui no Rio de Janeiro. Temos ainda um trabalho aqui no Rio de Janeiro que se tornou uma referência para outros lugares também. Uma referência de ministros de louvor, né? E hoje eu trabalho com esse trabalho, estou nessa função até o dia de hoje, graças a Deus, com a misericórdia do Senhor. Mas avançando no tempo, em 2013, se eu não me engano, 2013 ou 2012 ou 2014, num desses 3 anos aí, nós tivemos o nosso primeiro seminário. Não foi o primeiro, pessoal, não foi o primeiro seminário, porque nós já tivemos alguns anteriores, que foi com Asaf Borba, que foi com Ademar de Campos principalmente, que nos trouxe a referência. A gente tem até hoje o livrinho dele, né, sobre adoração, e eu carrego esse livrinho comigo para cima e para baixo, tá na minha mochila o tempo todo. Ele é pequenininho, é curtinho, mas tem muita coisa que eu extraio dali. Aos poucos eu vou relendo novamente e eu sempre vou me aperfeiçoando. Então já tinha uma referência dessas pessoas que fizeram um trabalho de seminário aqui na nossa sede no Rio de Janeiro. E desse seminário nós foi a semente plantada para o que nós temos hoje, né, que é o Soberania e Graça, que eu faço parte, que eu trabalho e que ajuda na coordenação de todo o corpo do Ministério de Louvor do Estado do Rio de Janeiro.
Então, em 2012, 13, 14, por volta disso, nós tivemos um outro seminário, e aí sim, esse seminário ele deu literalmente um start, né? Foi um divisor de águas para a nossa Igreja da Graça, porque depois disso a gente pôde cuidar, né, desse ministério com mais excelência, porque antes era um pouquinho mais disperso, o pessoal não era mais unido, pessoal, e hoje, graças a Deus, é bem diferente. Hoje a gente já tem um trabalho mais fixo e a gente já tem um norte para esse trabalho e ele está crescendo e vai crescer cada vez mais. Então, nós trouxemos para fazer parte desse seminário, né, o Joey Vasconcelos, o pastor Antônio Cirilo, né, que fizeram parte do nosso cast da Graça Music e nos ajudaram tremendamente nesse seminário. Foi um seminário do dia inteiro, de 9 da manhã até às 17 horas. Foi um seminário tremendo, uma escola que a gente aprendeu muita coisa. Até hoje eu carrego comigo os ensinamentos, né, desses homens. E foi tremendo o que Deus fez naquele dia. Foi maravilhoso. Aí eu pude também, junto com o pastor Tiago Pérez, que hoje o pastor Tiago Pérez é também do cast da Graça Music, meu amigo, meu irmão. Não é meu irmão de sangue, pessoal. Muita gente confunde isso, mas não é meu irmão de sangue. Ele é meu irmão em Cristo, mas a gente cresceu junto, né? Nossa família ela é muito unida, né? Nossos pais cresceram juntos no ministério. Então o pastor Tiago, junto comigo, né? Eu auxiliava ele, ajudava ele nesse projeto. O missionário deu um start num evento no Barra Music e ele falou que iam estar cuidando, né, do Ministério de Louvor do estado do Rio de Janeiro e não só do estado do Brasil também. E aí começou o trabalho com mais relevância, né, com a bênção do nosso missionário R.R. Soares. E desde então a gente começou a trabalhar, fizemos o segundo seminário aqui, e esse segundo seminário nós tivemos a referência principal, que foi o pastor Joey Vasconcelos, que fez um trabalho maravilhoso nesse dia, o pastor Rogério Pochi, que até então era o pastor estadual aqui no Rio de Janeiro, e foi tremendo esse dia, foi tremendo. E nós tivemos participação, nós fizemos a nossa primeira participação. Também veio o pessoal de São Paulo participar conosco, foi maravilhoso esse dia, vieram, participaram, cantaram com a gente, ministraram no dia também, foi maravilhoso. E desde então nós sempre programávamos o seminário anualmente, né, até chegar o tempo da pandemia, que nós precisamos parar um pouco com os trabalhos, né, na nossa igreja, e retomamos agora. Então esse é um resumo, bem resumido mesmo, da história da música na Igreja Internacional da Graça de Deus. A nossa referência maior sempre foram esses homens que eu citei, Asaf Borba, Ademar de Campos, né, Bené Gomes, que traziam essa referência de adoração, de louvor, de busca na igreja, né? E foram referência para muitas igrejas também, foram referência para outros ministérios também. E não poderia ser diferente no nosso ministério. Eles foram muito usados por Deus, até hoje são. Até hoje eu bebo dessa fonte e me alimento bastante. Mas desde então a Igreja da Graça ela expandiu musicalmente. Hoje nós temos a Graça Music, que é a gravadora própria da Igreja Internacional da Graça de Deus. E dentro da gravadora nós temos um cast de cantores enorme, né? Bastante abrangente. São muitas pessoas que fazem parte hoje em dia. Hoje você encontra aí os cantores, a Kelly Benigno, o próprio Fernandes Lima, que eu falei, o pastor Josias Cruz, que também teve seus CDs gravados aí na Graça Music, e outros mais, né, que você pode encontrar, outros cantores que agregam valor, né, para a gente, que são de outros ministérios, também fazem parte do cast da gravadora, né? Nós temos crias da casa também, que fazem parte, tem o reverendo Davi Soares, né, o ministro Davi Soares também, que é filho do missionário R.R. Soares, o pastor Jaime de Amorim Campos, que também tem as canções, minhas canções na voz
do pastor Jaime, que é as canções do missionário na voz do pastor Jaime, o próprio missionário. Quem não conhece a música A Volta da Vitória, uma das músicas mais tocadas aí no meio gospel no Brasil, que é a música A Volta da Vitória. Então, é um cast bem abrangente, são muitos cantores de vários estilos, desde o forró, desde o sertanejo universitário, até aquelas músicas de adoração, músicas de busca. Você encontra para todos os gostos aí, você encontra de todos os tipos, né, para agradar não só o público, mas para a gente mostrar que Deus criou todos os ritmos e que nós servimos a esse Deus maravilhoso. Então esse é um resuminho bem pequeno da história da Igreja Internacional da Graça de Deus, assim, na questão musical. Então hoje ela é referência para muitos cantores, hoje ela é referência de gravação. Nós temos gravação, nós temos músicas para criança, para adolescente, para adulto, de todos os tipos aí nós temos, e é bênção de Deus. Mas antes da gente falar de outras coisas aqui, pessoal, eu queria lembrar o porquê de tudo isso, né? A Bíblia diz lá no livro de Isaías, no capítulo 61, não podia deixar de ter uma mensagem para nós hoje. Isaías capítulo 61 diz assim: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de pranto, e veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. Então essa mensagem eu vejo como referência para o nosso ministério, né? E esse é o tema que vai ser do nosso seminário, O Senhor me ungiu. E já faço aqui de antemão um convite para você participar em outubro. Se você quiser saber mais da data, do dia, do horário, aí você vai ter que entrar no meu Instagram, né, Mateus, @MateusLimaPR, ou no Instagram, que eu vou deixar também, do Soberania e Graça, @Soberania e Graça. Lá sempre você vai estar inteirado nos eventos que nós vamos realizar, não só na sede da Igreja da Graça, mas em outras igrejas que nós vamos realizar, outras igrejas da Graça, que aí você vai poder participar. Mas essa palavra aqui de Isaías 61 é o que chama a atenção, irmãos, porque Deus nos ungiu. Para quê? Para ministrar a palavra. Mas de que forma? Através da canção. Então nós ministramos a Deus, em primeiro lugar, e enviamos a sua palavra através dessas ministrações às pessoas. Então pessoas são alcançadas através desse ministério de música na Igreja da Graça, são alcançadas para quebrantarem seus corações. Às vezes, a gente falando aqui, como a gente está falando agora, muitas pessoas não prestam atenção, fecham o seu coração, um coração fechado de pedra, e não conseguem se liberar, não conseguem reter aquilo que é bom. Então o que o louvor faz nesse momento? Ele quebra essa barreira, ele quebra essa prisão, desfazendo esse espírito de tristeza e colocando uma unção de alegria. Então esse é um papel muito importante, muito sério, que deve ser valorizado nas igrejas. O seu papel hoje, você que toca, canta, o seu papel é muito importante para o reino de Deus. Deus ele presta atenção naquilo que você está fazendo, porque isso quebra prisões. Você pode lembrar do Paulo e do Silas, eles estavam adorando ao Senhor e isso quebrou as prisões. Não necessariamente, pessoal, é a canção que vai fazer isso, tá? Mas é a unção que está sendo ministrada naquele momento. É a palavra que está sendo enviada através da canção. Se a canção não tem palavra, não tem prisão quebrada. Essa é a verdade.
Se não tem a palavra de Deus, não tem libertação, não tem restauração, não tem cura, não tem avivamento, não tem nada, não acontece nada. Então é necessário a canção ela ser bíblica, como eu sempre falo. Então aqui na igreja a gente sempre presta atenção nisso. A canção ela precisa enviar a palavra de Deus, porque é ela que vai libertar, é ela que vai restaurar corações feridos. Às vezes o coração está tão ferido e machucado que se a pessoa for ouvir diretamente uma palavra, ela não vai dar valor nenhum àquilo. Ela não vai prestar atenção. Mas se ela já se preparar cantando, se ela se preparar abrindo mesmo o coração, mesmo na dificuldade dela, quando a palavra foi enviada, ela vai ter mais, ela vai receber com mais alegria aquela mensagem. Então a gente valoriza muito esse trabalho. Aqui na nossa igreja a gente tem um maestro júnior, que é o que me ajuda na coordenação de vários assuntos, damos palestras e tal, falamos assim para as pessoas a importância dessa área. E também nós não só damos palestras, mas fazemos workshop. O pessoal aqui faz workshop porque nós entendemos, nós nos doamos e entendemos a importância desse ministério para Deus e a importância desse ministério para a igreja. O quão é importante a igreja ela receber a palavra através da canção. Ela receber eu gosto de usar isso aqui, o martelo que esmiuça a penha. Martelo é a canção martelando no coração, martelando na mente, e ela quebra aquela pedra de dificuldade, aquela pedra de opressão. Então, o Espírito do Senhor está sobre nós, ele nos ungiu. Essa foi a mesma palavra que o Senhor Jesus citou no Evangelho, e quando o ministro deu a ele o livro, o rolo de Isaías, e caiu nessa parte de Isaías 61. E ele disse naquele momento, hoje se cumpriu essa palavra. E nossa referência de adoração máxima é o nosso Senhor Jesus. Ele foi um verdadeiro adorador. Assim como ele disse para aquela mulher samaritana, não me importo com se vai ter adoração no monte ou no templo, mas eu me importo com aqueles que são verdadeiros, ou seja, não vai ser no monte, não vai ser no templo, mas os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. E ele é a nossa maior referência. O nosso Senhor Jesus adorou ao Senhor Deus em espírito e em verdade em todo momento. Então nós temos essa referência e nós recebemos essa palavra. O Senhor me ungiu. O Senhor te ungiu para que você dê fruto através do seu trabalho, através do seu ministério. Que você cresça e floresça e faça resplandecer a glória de Deus nessa terra, nessa geração que está ferida, que está doente, machucada. Muitos aí que estão com o coração dilacerado, muitos que estão com o coração ferido, mas que precisam de uma canção que venha abrir a porta das prisões e venham libertá-los por completo. Que você seja essa referência, que você seja usado por Deus. A Bíblia nos ensina que devemos ser imitadores do Senhor, imitadores de Cristo. Assim como Paulo era imitador de Cristo, devemos ser imitadores de Cristo. Seja imitador do Senhor, seja referência, seja um adorador, um verdadeiro adorador. Hoje eu lembro a você que Deus procura 3 pessoas na face da terra para ligar o céu à terra. Ele procura os de oração, ele procura aqueles que são verdadeiros adoradores e ele procura os fiéis da terra. Quando você tem essas 3 características, há uma ligação entre o céu e a terra. E essa ligação é perfeita. E a terra que estava ferida passa a ser curada, passa a ser sarada. Que você seja esse bálsamo do Senhor aqui na terra. Seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa adoradora, e seja um fiel. Seja fiel a Deus em tudo o que você faz. Então, mais uma vez, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me tem ungido para pregar boas novas ao pobre. Deus te ungiu para você pregar boas novas através da sua canção, através da canção que Deus colocou dentro de você, que Ele colocou para você criar.
Então não tenha medo de criar uma nova canção. Não tenha medo de ser um compositor. Eu falo isso para você mesmo. Seja um compositor. Seja uma pessoa que tenha a palavra de Deus viva dentro de você. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais inspiração você vai ter. Pode ter certeza disso. Eu falo isso por experiência própria. Eu já tenho algumas canções e eu vejo isso acontecer. Quanto mais de Deus a gente tem, quanto mais da palavra, mais a gente fica inspirado, mais a gente fica pronto para criar aquilo que Deus deseja de nós. O Senhor te ungiu, Ele tem te ungido para que você cresça. Assim é a história da minha igreja, assim é a minha história. Eu cresci num lar evangélico, fui apresentado à música bem cedo, tocando bateria, depois Deus me chamou para outra parte e hoje eu sou aqui um ministro de louvor, adorando ao Senhor, servo do Senhor, e que você também seja uma pessoa serva do Senhor, que cumpra o chamado de Deus em tudo, em tudo. Fica aqui, pessoal, nossa aula um pouco diferente. A nossa 9ª aula hoje foi um pouquinho diferente, foi contar um pouquinho da história da minha igreja, um pouquinho da minha história. Eu tenho certeza que foi bênção para você, tá bom? Eu te espero na nossa 10ª aula, na semana que vem. Vai ser tremendo, vai ser bênção de Deus em nome de Jesus. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Não se esqueça de você enviar para outras pessoas. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus para outras vidas. Fica aqui meu abraço, Deus abençoe e até mais.